episódio pelo Espírito aqui no Mentalidade Cristã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o 5º episódio. Se você não assistiu os outros 4, tá perdendo, tá? Que já teve aqui palavras sobre paz, sobre correção de Deus, sobre o amor de Deus. Ixi, teve muita coisa legal que você precisa assistir. Mas, bem-vindo a esse novo episódio. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Maravilha! Quase que você fala junto comigo. Vai chegando então para mais um episódio. Como é que funciona aqui se você nunca assistiu um episódio nosso, tá bom? A gente vai orar, pedir para o Espírito Santo nos usar. Vamos abrir a Bíblia numa passagem aleatória para a gente, mas não para o Espírito Santo, né? E nós vamos falar aqui para você o que o Espírito Santo nos trouxer. E em todos os outros episódios, glória a Deus, a gente foi muito usado aqui. Muitas pessoas foram tocadas nos comentários, disseram que estavam procurando por essa palavra e ela apareceu. Então, que você também possa ser tocado, muito tocado pelo Espírito Santo nesse momento. Nossa, e por que a gente faz desse jeito? Não, é um fato de respeito, a gente não parou, não estudou. Não, nós dois somos pastores, a gente prega com constância na igreja, inclusive, tudo. Mas existem alguns momentos que o Espírito Santo quer falar conosco profundamente, né? Ele quer nos usar. E a gente está abrindo esse momento para isso. Sabe, essa nova série ela é especificamente para isso, para que o Espírito Santo fale aquilo que ele quer, para que ele me use, para que ele use a Tati, para que possa falar com você. Eu não estou aqui por acaso, Tati não está aqui por acaso, muito menos você está aqui por acaso, e também não é o acaso que vai fazer com que a gente leia e fale sobre alguma coisa aqui. Deus quer falar com você. O que será que ele quer falar com você, né? Vamos orar primeiro? Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora na sua presença e eu te peço que o seu Espírito Santo nos direcione, que o Senhor nos use, fale por meio de nós, que não sejamos nós, mas seja o Senhor. Espírito Santo, nos guie, tome conta do nosso ser, que nós sejamos instrumentos. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas. Vamos lá, Lucas 20, e aqui é o 27. Mostra ali, Lucas, mostra ali. é um pouco difícil de ver, né? Aquela ali que dá o zoom, Diego? Mas é meio difícil de ver, né? Mas olha, é o Lucas 20, 27. O pessoal vai colocar aí na tela para você poder acompanhar conosco, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, fala sobre os saduceus e a ressurreição. Chegando algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram, boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Amém. Sabe o que me lembra essa passagem? Uma vez eu estava fazendo uma orientação de jovens na igreja. E aí eles mandaram essa pergunta. Como é que faz quando a gente for para o céu? A gente vai casado, a gente vai casar, a gente vai ser homem, vai ser mulher e tal. E aí eu usei essa passagem na resposta de Jesus, dizendo que nós nos casamos, nos damos em casamento aqui na terra, enquanto estamos aqui nessa terra. Porém, depois da ressurreição, para aqueles, lembra que ele falou assim, para aqueles que estarão nessa época vindoura, por exemplo, aquele que vai para lá, né?
porque tem gente que não vai. Para algum Aquele que lugar você vai, vai. é, para aquele que vai para lá, você vai ser como os anjos e filhos de Deus, ou seja, não vai se casar ou se dar em casamento. E muitas dessas dúvidas a gente tem, né? O que será que vai acontecer depois que nós morremos aqui na Terra? Mas Deus é tão maravilhoso que ele deixou um esclarecimento na palavra dele. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, né? Não Sabe? existe morte para quem está com Jesus Cristo. É interessante isso, porque nessa palavra, Jesus já fala sobre uma série de coisas que você podia refletir acerca dele, sabe? Por exemplo, existem algumas pessoas que acreditam em reencarnação, né? Essas pessoas acreditam em você morrer e vir de novo, morrer e vir de novo, morrer e vir de novo. E a palavra não fala sobre isso, né? E as pessoas que acreditam nisso, elas não leram a Bíblia toda. Às vezes elas leram outros livros que elas acham que complementam a Bíblia, sabe? E aí elas têm muito essa. Elas não sabem exatamente o que vai ser sobre isso, elas não entendem exatamente o que vai ser. Mas a palavra de Deus diz que nós viemos para cá, nós passamos um momento nesse mundo, né? Nós não somos do mundo, nós passamos um momento nesse mundo como ser que tem corpo, alma e espírito. Em um momento o nosso corpo morre, né? E o nosso espírito, ele é um espírito atrelado a Deus, né? Nosso espírito está com Deus quando a gente aceita Jesus, mas que nós não vamos vir de novo. Na verdade, nós vamos ser ressuscitados para poder passar a vida eterna com o Senhor. E é uma vida eterna com o Senhor, não é uma vida eterna de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar. E a palavra fala sobre isso, né? E também tem uma outra coisa interessante também, que é nós tendemos a achar que a vida eterna ao lado do Senhor é uma vida como a do mundo. E a vida do mundo ela é uma vida transitória, ela é uma vida pequena, né? Essa história de que você tem um emprego, que você tem uma profissão, que você tem Você um tem marido, uma fome, mulher, que você tem fome, que você tem sede. sede, que você tem tristezas, que você tem alegrias. E não é isso, sabe? É algo muito maior, muito melhor do que o que a gente pensa, né? Inclusive a palavra de Deus diz que os planos que ele tem para nós são maiores do que os que a gente pensa, sabe? E a gente fica pensando nessas coisas pequenas. Eu sei que tem gente que pensa assim, nossa, mas a pessoa ficou viúva quando tinha 20 anos e foi morrer quando tinha 80. E vai chegar lá e ela vai ter 80 e o marido vai ter 20. Não, não é assim, sabe? As coisas não acontecem desse jeito, sabe? Deus tem uma coisa muito melhor, muito mais completa para você. Inclusive, a gente fala muito sobre o fato de que o momento em que você vive no mundo, ele é tão pequeno, ele é tão transitório, perto de tudo que você vai viver na eternidade com o Senhor, que você definir a sua eternidade pelo que você faz aqui e definir mal é uma má escolha, sabe? É muito melhor você estar nos caminhos de Deus, fazer as coisas que Deus espera de você e estar em conformidade com aquilo que te dá direito a passar a vida eterna com o Senhor, do que você viver de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, estando completamente errado aqui e nisso você marcando toda a sua eternidade de uma forma perdida, sabe? E isso é muito importante, porque nós trazemos aqui o Evangelho das Boas Novas, certo? Depois que Jesus veio, ele veio trazer a esperança. Ou seja, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você não tem mais medo da morte. Eu não tenho medo da morte, tem medo da Não, nem um morte? pouco. Nem um pouco. Quer dizer que a gente vai se jogar de um prédio? Não. Porque aí a gente vai pecar e a gente não vai fazer uma coisa boa e a gente vai para o inferno. Inclusive, eu quero falar de inferno daqui a pouco. Tem gente que acha que inferno não existe e ele existe. Mas então, quando você está com Jesus, você não tem mais medo da morte, porque você acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: você vai ressuscitar e você vai morar com Ele. Ou seja, nós temos morada garantida com o nosso Pai na medida que a gente aceita Jesus como nosso Salvador. E essa morada não cabe na nossa mente humana. Não imagine que você vai conseguir entender o que é viver com Deus, o que é viver com Jesus na eternidade. Gente, a gente não consegue Nós conceber. somos muito A gente limitados. a nossa mente é muito limitada, a nossa mente humana não consegue. Pessoas que têm um espírito mais desenvolvido, eu digo o espírito do homem ligado ao Espírito Santo de Deus, tá? Não outros espíritos, mas o nosso espírito desenvolvido, elas conseguem muitas vezes sentir aromas, ter algumas visões do reino celestial, e mesmo quando isso acontece, é muito difícil interpretar.
Né? Na Bíblia, algumas das passagens da Bíblia nos contam algumas visões. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus. É até difícil da gente conceber aquilo. A gente vê anjos, carroças de fogo, rodas de fogo e diamantes e coisas celestiais. A nossa mente humana ainda não consegue conceber o que era estar ao lado de Jesus e Deus na eternidade, mas é maravilhoso. As pessoas que já tiveram algum tipo de experiência dessa natureza, né, ficam atônitas, sentem que não há medo, não há frio, não há calor, não há raiva, não há angústia, não há ansiedade. Você consegue, olha que lindo, você E não até o tem. tempo é O tempo diferente, é né? diferente, tudo é diferente. Então, assim, quando você. Isso é maravilhoso. Eu quero isso para minha vida. Lógico que no tempo em que Deus determinou para isso acontecer na minha vida. Então, eu não tenho medo da morte. Porque eu sei que quando Deus nos levar, Ele vai nos levar para algo eterno, maravilhoso e melhor, no tempo dele. Quando você vive bem, quando você vive de forma correta, em santidade, e tem Jesus no teu coração, você não tem mais esse aprisionamento do medo da morte. Porque isso é o que Satanás tenta colocar na nossa cabeça. Ó, você vai morrer, e não vai ter mais nada. Então aproveita tudo que você tem que aproveitar agora, pega todo o dinheiro que você pode pegar, rouba se precisar, lasca com a vida dos outros para melhorar a tua, porque é isso aqui, ó, e vai passar, e se você não aproveitar, isso aqui acabou. Sabe? Então você acaba cometendo muitos pecados e muitos erros na sua vida, achando que é só isso aqui, que você tem que ter prosperidade a todo custo, felicidade a todo custo, saúde a todo custo, beleza a todo custo, e você age como se isso aqui fosse o teu eterno, mas não é. Então, quando a gente sabe que o eterno não é agora, que é muito melhor e que é muito maior, você vive essa vida olhando para Jesus, olhando e pedindo para ele te guiar aqui, porque é passageiro. E aí você não tem medo de morrer. Você não tem medo da morte. Agora, o que você tem que ter temor é do inferno. Existe inferno? Existe. Existe, Fernando. E deixa eu falar uma coisa antes sobre isso. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas Deus já podia ter me criado já certinho com todas as coisas que eu preciso fazer para poder chegar no paraíso, né? Para poder ter a vida eterna com Ele, né? Mas aí você seria um escravo. Deus não criou escravos, sabe? Ele criou filhos. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele te fala quais são os caminhos, ele te fala o que é melhor para você. Ele te fala o que te leva para um lugar e para o outro. Ele criou o homem para que ele possa ter um relacionamento com o homem. Ele quer que o homem possa enxergá-lo como pai, para que o homem possa louvá-lo, adorá-lo e entender que ele é puro amor, sabe? E ele passa o tempo inteiro da tua vida tentando te mostrar isso, tentando te mostrar como é que você pode estar ao lado dele para sempre, sabe? E você não é um escravo. Né? Nós somos escravos, às vezes, das coisas do mundo. A gente se deixa escravizar de tal forma pelas coisas do mundo que a gente se afasta de Deus e que a gente se afasta dessa comunhão tão profunda com Deus e que ela é muito linda, sabe? E a gente acaba se direcionando para o inferno. E aí, mas por que o inferno? Porque a gente vai para lá, né? Porque as coisas acontecem dessa forma, né? Porque você assim decidiu. A verdade é essa. Você usou o seu livre-arbítrio para poder fazer as coisas que são a ausência do bem, sabe? Porque o mal é a ausência do bem, né? O erro é a ausência do correto. Você se eliminou daquelas coisas que são de Deus, sabe? Você tirou de você as coisas que são do Senhor, para que e aí você definiu um novo Senhor na sua vida. Você define um novo Senhor que não é o nosso Senhor, que não é o nosso Deus. E aí a morada desse novo Senhor não é a eternidade com o nosso Deus, sabe? Então essa é uma decisão sua. É uma decisão sua. Você se direciona para lá. Você se encaminha para poder fazer isso. E o nosso Deus, ele vive passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Ele já sabe, já está determinado o que vai acontecer. A derrota de Satanás está escrita na Bíblia. Ela já está Uhum. definida como vai ser. Mas ele tenta levar o máximo que ele conseguir com ele. Ele não está tentando vencer. Ele está tentando levar outros com ele. E ele consegue levar outros com ele, porque ele consegue transformar pessoas que colocam dinheiro como seu Deus, que colocam uma outra pessoa como seu Deus e que colocam tudo acima do Deus real, sabe? E aí sim você é direcionado para um futuro que Deus não queria para você. E aí, gente, nosso evangelho é um evangelho de amor, de esperança e de paz. E é mais basicamente disso que muitos dos que pregam a palavra de Cristo falam.
Só que muitas vezes, como que eu posso dizer isso de uma forma bem carinhosa? As pessoas passam a mão na tua cabeça e você esquece que existe na Bíblia e na palavra, Jesus fala sobre o que a gente falou de inferno. E é importante você entender que isso existe. Não é evangelho do medo, não, gente. Eu não estou aqui fazendo terrorismo para que você possa aceitar Jesus e se arrepender pelos teus pecados. Você tem o livre-arbítrio, e Deus é amor, Deus é esperança, Jesus é o amor, Deus é o puro amor. Mas existem consequências dos nossos atos aqui na terra. Você tem que estar ciente disso. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor tem que existir na sua vida. Sabe? Eu tenho um temor. O que é temor? É uma obediência ligado a uma adoração. Então eu sei que Deus vai ficar triste com algumas atitudes que eu faço. Então eu não faço. Eu sei que isso também vai trazer consequências, vai abrir brechas na minha vida aqui na Terra, então eu não faço. E, por último, eu sei que isso vai ter consequência na minha eternidade, se eu vou ter eternidade com Deus ou não. Amados, na palavra diz, é o fogo que não para de arder, é o verme que não morre. Ou seja, é um lugar muito ruim mesmo. Então a gente não quer ir para lá, certo? Então a gente tem que entender que aquilo existe. E a gente tem que buscar o reino, a gente tem que buscar a eternidade com Deus, a gente tem que buscar a nossa morada com o Pai Celestial. E sabe o que o Espírito Santo me trouxe aqui? Nessa passagem aqui de Lucas, você vê as pessoas questionando Jesus. O que elas estavam querendo fazer ali? Elas estavam querendo confundir Jesus, para que Jesus entrasse em Contradição. contradição, falasse alguma coisa diferente ali do que Moisés falou, para que eles pudessem acusar Jesus. Só que, olha, por mais que você faça questionamentos e tente confundir você mesmo na palavra de Deus, Deus não se confunde. Jesus não se confunde. Então, se você está confuso com alguma coisa, talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Se você está se apegando a coisas pequenininhas, não, será que meu bicho de estimação vai comigo? Será que, sabe assim, essas coisas são tão pequenininhas que você se confunde, mas Deus não se confunde. Deus está te dizendo assim: eu não me confundo, as respostas estão todas na palavra. É só você ler a minha palavra, leia a Bíblia para você encontrar essas respostas. E o que eu falei para os jovens naquele dia, eu falei, vocês têm que ler a Bíblia, porque na Bíblia está escrito o que vai acontecer, se vai ter casamento, se não vai ter casamento, se nós vamos ser homens ou mulheres, o que vai acontecer depois que a gente for para a eternidade com Deus. Então Deus não se confunde, Ele já tem todas as respostas aqui. E às vezes o que te afasta do Senhor é a tua mente humana. É a tua mente humana que não consegue compreender o amor e as maravilhas que Deus tem para você. Às vezes as pessoas não conseguem entender que ela só precisa aceitar Jesus para ter acesso a tudo isso. Eu ia dizer isso, que eu enxergo essas coisas todas de uma maneira muito simples, sabe? Porque as pessoas às vezes elas começam a discutir como exatamente vai ser a eternidade com Deus. Se essa eternidade começa exatamente na hora que você morre, ou se é um momento em que Jesus vai ressuscitar todos de uma vez. E por aí vai. São várias as discussões sobre isso, baseadas na Bíblia. E eu vou te dizer como é que eu penso, como é que eu levo a minha vida com relação a isso. Tá? Eu já sei que o jeito de eu ser salvo é eu aceitar Jesus como meu Salvador e viver baseado nos princípios cristãos, certo? Então, independentemente de como ou quando isso vai acontecer, é assim que eu tenho que viver. 2, eu não sei quando é que eu vou morrer. Então, eu vivo isso todos os dias. Então, todos os dias eu levo a minha vida segundo os meus preceitos cristãos, segundo aquilo que eu aprendi na Bíblia e crendo que Jesus Cristo é o meu Salvador. E aí as outras coisas a gente direciona, a gente vai levando a nossa vida. Se você vai morrer hoje, se você vai morrer amanhã, o importante é você estar vivendo o reino agora. Porque a Bíblia também fala que nós vivemos o reino, né? Que Jesus Cristo veio para trazer o reino, que o reino está entre nós, sabe? Então eu vivo também as maravilhas do reino na minha vida, porque eu busco um relacionamento muito profundo com Deus. Eu busco um relacionamento muito profundo com Jesus Cristo. Eu converso com o Espírito Santo e eu vivo isso todos os dias. E eu vivo isso agora, enquanto eu estou no mundo. E quando eu estiver na eternidade, se é algo que eu não sei e que o Senhor não me mostrou, então tá tudo bem. Eu só sei que é melhor e maior do que o que eu tenho hoje. Na hora que Ele me mostrar, eu vou ficar feliz, sabe? E tá tudo bem. Você separou algo para a gente É. louvar aí hoje, meu amor?
Estou separando aqui, porque eu quero muito falar do reino. Exatamente isso, que o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e Amém. fidelidade. Que a tua igreja te adore, a tua igreja te adore. Que você possa entender que você precisa viver o reino aqui. Para de se preocupar com os detalhes do que você ainda não sabe. Você não vai saber, né? Se pauta no que você sabe. O que você sabe é que Deus te deu acesso a Ele por meio de Jesus Cristo, que Deus te deu acesso à vida eterna. E aí, às vezes, a gente fica se apegando naquilo que a gente não sabe. E Deus fala para você: nenhum ouvido viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum homem foi capaz de conceber aquilo que eu tenho para vocês. Então, isso é para toda a nossa vida, até para as coisas que ainda vão acontecer com a gente aqui, É. na Terra. A gente não consegue conceber maravilhas que Deus vai fazer para a gente aqui. Às vezes a gente se surpreende com as coisas que Deus faz com a gente aqui. Você vê, ah, nossa, veio um dinheiro na minha conta, ou alguém me falou tal coisa, ou alguém me abriu tal porta de emprego, ou um milagre na saúde. A gente às vezes não consegue nem conceber isso. Você imagina se você vai conceber o que vai É que o acontecer nosso na viver, morada o nosso viver celestial? em Cristo é muito mais simples do que parece. A gente complexifica porque a gente quer entender tudo. E você não precisa entender tudo. A verdade é Exato. essa, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus de mistérios. Você precisa aceitá-lo, amá-lo, viver segundo os preceitos dele, sabe? Entender que ele é o próprio amor. Então, muitas vezes você carrega culpas, você carrega coisas que ele já não tem mais contra você, sabe? E só viva o reino, porque o reino dele é um reino de amor. É um reino de amor. Você só precisa entender isso, sabe? Amém. Vamos louvar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. O reino do Senhor é eterno, pautado em misericórdia, justiça, bondade, fidelidade. Que você possa levar isso para a sua vida, para que você possa viver com Deus na eternidade. Amém? Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ser transformado pelo que você ouviu hoje, que o Senhor possa te mostrar os caminhos e que você possa estar cada dia mais preparado para poder viver a eternidade ao lado do Senhor e viver o reino aqui na terra. Amém?
Amém. Compartilha esse vídeo, compartilha para as pessoas entenderem como é que funciona a eternidade. Como é que nós vivemos uma vez aqui nessa terra, no que a gente tem que se firmar e dar a prioridade para a nossa eternidade, não para aquilo que a gente está vivendo só o agora. Manda esse vídeo para mais gente, curte aqui no canal, se inscreve no canal se você não está inscrito, assiste os outros episódios se você ainda não assistiu, para que Deus possa falar no teu coração. Amém? Nós contamos com você também para fazer a obra de Deus. Fique com Deus, Jesus te abençoe. Até o próximo. Até o próximo.